Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria estarmos juntos nessa sexta-feira, Comunidade Divina Luz e você aqui na oração da manhã, encerrando essa semana tão abençoada que vivenciamos aqui, não é verdade? Vivendo os planos de Deus, que possamos seguir assim, entendendo que estamos debaixo da sombra do Altíssimo, que a força do Altíssimo nos envolve, né? O Senhor nos envolve com a sua sombra e essa força é que nos faz seguir, não desistir, não parar jamais. Ontem tivemos um dia maravilhoso com toda a igreja celebrando Corpus Christi. Essa festa é muito linda, né? Eu amo essa festa. Confeccionar os tapetes de Corpus Christi, aquela procissão tão bonita. É realmente um dia muito especial de expressão pública da nossa fé, né? Mostrando assim para todos realmente assim que o nosso Deus está vivo. Celebrar o corpo de Cristo, essa festa tão maravilhosa, porque o nosso Deus se faz presente na Eucaristia. E como sempre diz Dom Alano, né? Niterói é de Jesus, Niterói é de Maria, Niterói é da Eucaristia. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque o nosso Deus é vivo, o nosso hoje é cheio de certeza e de confiança no nosso Deus. Amém? Vamos pegar a palavra de Deus? Hoje a gente vai abrir no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39, versículos de 1 a 6. Amém? Gênesis 39, versículos de 1 a 6. Então, hoje o tema dessa manhã é a bênção de Deus está sobre mim. E você já pode repetir isso para você mesmo agora. A bênção de Deus está sobre mim. E para a gente saber quem está acompanhando aqui a oração da manhã ao vivo, junto com a gente, coloca aí, a bênção de Deus está sobre mim. Que a gente sabe que você está agora acompanhando e tomando posse dessa verdade, dessa palavra que é para você nessa manhã. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito nessa manhã, que a Tua água viva venha nos lavando, Senhor. Venha nos batizando, retirando do nosso coração toda a impureza,
toda a imundície, tudo aquilo que não vem de Ti. Venha nos lavar para que possamos começar bem o nosso dia na Tua presença, cheios da Tua graça. Vem, Espírito Santo de Deus, nos batizando. Nós te pedimos nessa hora, Senhor. Toca na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser, na nossa alma. Venha nos curar, venha nos libertar. Que o Teu Espírito nos dê ânimo, alegria, paz, coragem, confiança. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Nós te entregamos também a nossa casa, a nossa família. Entregamos, Senhor, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão em passeio nesses dias, né, feriado, mas ainda que sejam feriado, muitos vivendo na Tua graça, não deixando de participar da Santa Missa, não deixando de viver esse momento como ontem, como falamos aqui, mas aproveitando também dias de descanso com a família, mas ainda assim queremos estar na Tua presença. Então, derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Vem com Teu Espírito Santo e alcança nessa hora cada um de nós e as nossas famílias, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Pedimos também, Senhor, a graça de compreender a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos alimente de Ti e que possamos tomar posse dessa verdade, que a Tua bênção está sobre cada um de nós. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus e vamos abrir em Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 6. Gênesis 39, versículos de 1 a 6. Hoje nós vamos falar sobre José do Egito. Diz assim a palavra do Senhor. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa de seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia de seu senhor, que o entregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, quero que com essa palavra você possa proclamar isso. A bênção de Deus está sobre mim. E eu dizia no começo, para que você que está acompanhando agora, que você escreva aqui nos comentários, a bênção de Deus está sobre mim. Mas se você não estiver acompanhando a gente aqui agora nesse horário, né, cedinho, na manhã, acompanhando de noite, de tarde, indo para o trabalho, o momento que você tiver, escreva isso e tome posse disso. A bênção de Deus está sobre mim. Aqui nós vamos ver a palavra de Deus nos trazendo José do Egito. José, filho de Jacó. Há poucos dias, né, na terça-feira, nós falávamos aqui sobre Isaac e os poços em Gerara, onde ele prosperava e os inimigos se incomodavam. Ele abria poços e os inimigos iam lá fechar. E ele continuava sendo fiel a Deus. Ele se mantinha na fidelidade, na confiança a Deus. E tudo que ele fazia era abençoado por Deus, né? Então, nós meditávamos sobre o tema a fé em meio às provações, em meio a todas as adversidades. E agora a gente vai ver Isaac, depois de Isaac vem Esaú e Jacó. Mas aquele que dá continuidade, né, à promessa de Deus é Jacó. E Jacó vai gerar José, o filho também esperado, porque a sua esposa
Raquel também era estéril. Depois de muitos anos e de ter muitos outros filhos com a sua outra esposa, concubinas e tudo mais, vem então José. José era o seu filho mais amado. E a história de José começa lá no capítulo 37, onde a gente vai ver que José tinha muitos outros irmãos, né? Porque Jacó teve outros filhos com Lia e com suas concubinas. Ele tinha muitos irmãos, mas ele era o mais amado. Ele era o filho esperado, né? Aquele filho da promessa, o filho do seu verdadeiro amor, porque Jacó era apaixonado por Raquel, né? E quando José vai crescendo, ele vai começando a despertar também a inveja dos seus irmãos. Falávamos na terça-feira sobre a inveja de inimigos, pessoas que às vezes trabalham com a gente, pessoas distantes, e aqui José vivencia essa inveja dentro de casa, com os próprios irmãos. Jacó então entrega uma túnica para ele, mais bonita, colorida, toda preparada, e os irmãos ficam com raiva, até porque a melhor túnica tinha que ir para o primogênito e não para ele, que era o caçula da família. Então, o que os irmãos fazem? Conhecemos um pouco essa história, né? Não sei se você conhece, mas aqui relembrando até chegar nesse momento onde José já está lá no Egito, né? Quando chega um determinado momento, seus irmãos com muita inveja jogam José num buraco, né? E só que eles primeiro pensam em matar, aí falam, não vamos matar porque é nosso irmão, não vamos levantar, não tirar o sangue dele, então vamos jogar num buraco, que aí pode vir um animal e matar ele. Aí não foi a gente que matou, não é aquela coisa, né? Não, então vamos vender. Passa uma caravana de ismaelitas, e a gente sabe lá atrás, Ismael, lembra? Filho de Agar, aquele problemão de Sara com Abraão, né? Ao invés de esperar, gerou esse filho, enfim. Agora vem a caravana dos ismaelitas. Eles passando por ali, veem José naquela situação, buraco, tá? Os irmãos, o que os irmãos fazem? Vendem José para essa caravana. José se torna então escravo e é levado ao Egito. Então aquele que tinha tudo, aquele que era o filho caçula, o filho amado, cheio de paparicos do pai, né, da mãe também, enfim, mas invejado pelos irmãos, se vê agora num lugar no Egito, longe de casa, numa terra distante e ainda sendo feito escravo. Mas a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre José. E José era temente a Deus, fiel a Deus, obediente ao Senhor e não se desesperou. É claro que passou por tristeza, porque é muito ruim você sentir uma inveja dentro da sua casa. É muito ruim você passar por alguma coisa, por uma situação de injustiça, de traição, de decepção por alguém dentro da sua família. Não é fácil. E essa palavra é para você. Talvez você tenha vivido uma situação como a de José, onde você não esperava ser tratado dessa forma. Um insulto, uma palavra de ofensa, uma mentira, uma agressão verbal, algo que você viveu dentro da sua casa, ou algo que você viu alguém da sua casa vivendo, porque isso também causa muita dor na gente, né? Quando alguém que a gente ama é tratado dessa forma, a gente também se sente muito mal. Mas nós não podemos esquecer que a mão de Deus está sobre nós. E essa precisa ser a grande diferença da nossa vida. A maneira como nós vamos passar pelas situações, a maneira como nós vamos enfrentar as adversidades. É isso que revela o caráter de um cristão. É isso que revela a face de Cristo em cada um de nós. Não é a ausência de problemas, de adversidade, mas é a forma como eu passo por cada uma dessas situações. Então, José chegou até o Egito e ele foi comprado por Potifar. Foi esse trechinho que a gente leu aqui agora. Ele é conduzido ao Egito, ele é comprado por Potifar, que é um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, um homem importante. Ele é conduzido até a casa desse homem e aqui a palavra de Deus vai dizer que o Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Então, assim, aonde José ia,
aquele lugar prosperava. Onde José colocava a mão, a prosperidade vinha. Meu irmão, minha irmã, é isso que precisa acontecer com você. Você entender que a bênção de Deus está sobre você. E ainda que você tenha que sair de um trabalho e ir para o outro, e você pensa assim, como é que vai ser isso? Eu estava aqui, estava tudo certo, eu tinha meu salário, eu tinha minha estabilidade. Como é que vai ser isso agora? Para onde eu vou? Vou ser transferido de setor, vou ser enviado para outra empresa, vou precisar ir para um outro emprego, vou precisar recomeçar no meu ambiente de trabalho, eu vou ter que ir para uma casa nova, vou ter que ir para uma cidade nova, vou entrar para viver uma vocação, vou viver uma vida totalmente nova, diferente, porque até então eu era do mundo, né? E aí eu tenho que começar a mudar os meus hábitos. Como é que vai ser isso? Aonde você for, vai prosperar. Aonde o Senhor te colocar. Sabe assim, o deserto vai florir? Eu gosto muito da passagem, né, que fala em Juízes que Caleb deu uma terra, um deserto, um pedaço do deserto para sua filha como herança. E ao invés dela reclamar do pedaço de terra que ela recebeu, ela só fala assim, então, pai, me dá também fontes, porque aí eu posso irrigar esse deserto. E esse lugar ficou floriu, sabe? Então, o Negueb, né, aquela parte onde era só uma terra seca, árida, floresceu. Porque tudo é a pessoa que está ali. Onde você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Então não é a empresa, não são as pessoas, não é isso, não é aquilo, é você. Não é a casa, é você que faz o lugar, é você que faz o ambiente, é você que faz a coisa acontecer, porque a bênção de Deus está sobre você, não é mérito seu, não é mérito nosso, é a mão de Deus que está sobre nós, né? Então o Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa de seu senhor. E seu senhor viu, olha que interessante esse versículo 3. Seu senhor, né, Potifar, viu que o Senhor, Deus, estava com ele. Ele fazia prosperar tudo que empreendia. Olha que bonito, né? José então conquistou a simpatia do seu senhor. Aquele que entrou para ser escravo, agora conquistou a simpatia do seu senhor. E ele o colocou à testa da sua casa, o colocou à frente da sua casa. Um homem como esse tinha vários outros empregados, vários outros escravos, vários outros servos. E de repente José ficou à frente de tudo aquilo, de toda aquela casa. E vai dizer assim, desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Onde você estiver, meu irmão, é o seu trabalho, é a escola, é a faculdade, é uma casa, é o lugar, sua comunidade, sua paróquia. Onde você estiver, vai prosperar, porque se você é um abençoado, a bênção de Deus está sobre você, aonde você estiver, o Senhor vai fazer prosperar. E aí ele vai dizer, a bênção do Senhor desceu sobre tudo o que lhe pertencia, na casa como nos campos. A bênção de Deus desceu sobre tudo o que pertencia a Potifar por causa de José. Então veja, as pessoas na sua casa serão abençoadas, a sua família vai ser abençoada, os seus amigos de trabalho serão abençoados. Você vai ver muitas coisas acontecendo, muitos frutos. Você vai ver isso a partir do teu sim, a partir da tua entrega, a partir da tua fé, a partir da tua fidelidade a Deus, a partir da tua bondade. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus, pedir ao Senhor as virtudes, a virtude da paciência, a virtude da bondade. Vamos pedir ao Senhor a virtude da temperança. O que nos falta? Pedir ao Senhor um espírito de ousadia, um espírito de coragem, de determinação. Clamar ao Senhor a graça da fidelidade em meio às adversidades, em meio às dificuldades, na miséria, na dor, na enfermidade, na tristeza, na decepção. Ainda assim, o Senhor continua sendo Deus e nós devemos continuar sendo fiéis a Ele. Né? Com essa certeza de que a mão de Deus está sobre nós. José não tinha dúvida disso. Ele estava passando por um momento muito difícil, mas ele não tinha dúvida disso. Meu tempo é curto, vou tentar resumir o que vem depois. O que vem depois aqui. Então, José, ele está na casa de Potifar e vai dizer no versículo, aqui no capítulo 39, né?
nos versículos seguintes, vai dizer que a mulher de Potifar se encantou com José. A gente terminou aqui no versículo 6 dizendo que José era belo de corpo e de rosto. Era um partidão, José do Egito, né? Imagina aí um homem bonito, atraente, era esse homem. E a mulher de Potifar ficou doida, mas não podia ter nada com ele, né? O chefe dele, Potifar, deu uma ordem para ele para que ele não gostasse da sua mulher. Ele podia tomar conta de toda a casa, mas na mulher dele, não, né? E ele também não faria isso, porque era fiel a Deus e o seu corpo não iria entrar em pecado, né? A mulher arma uma situação ali com ele, agarra ele foge, fica um pedaço da roupa, e com aquele pedaço de roupa que rasgou quando ele fugiu, ela vai dizer para os criados, né? E começa uma gritaria lá, ela começa a dizer para os criados que José tentou atacar ela, né? E aí Potifar envia José para a prisão. Então, mais uma situação injusta. O chefe dele gostava muito dele, mas acreditou na esposa e enviou José para a prisão. Só que lá na prisão, até na prisão, a mão de Deus estava com ele. Estava sobre ele, lembra? A bênção de Deus estava sobre ele. E aí o que acontece? Até na prisão começam as coisas a prosperar, a se organizar. Vai dizer lá no versículo 21, o Senhor estava com ele, lá na prisão. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Olha isso. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que José fazia, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Vou repetir, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Então veja, ele fez ali também tudo prosperar, ele fez com que o chefe da prisão conquistou a simpatia do chefe da prisão. Isso não é nada fácil, né? Chega um novo prisioneiro, escravo, e normalmente já é açoitado, isso, aquilo, outro, né? Com certeza José passou por tudo isso, mas aos poucos ele foi conquistando a simpatia do chefe. Também ficou à frente ali e tantas outras coisas, até que chega um momento onde o faraó tem um sonho e ele pede, né, para que o copeiro, ele revela primeiro um sonho do copeiro que estava ali com ele na prisão. Quando ele vai voltar para o palácio, ele fala para ele: lembra de mim quando você estiver com o faraó, né? E aí tem um determinado momento que o faraó tem um sonho e o copeiro lembra dele, chamam José interpreta os sonhos do faraó, ele é levado até o palácio, depois ele se torna governador do Egito. Então veja, aquele menino foi sendo elevado, honrado em meio a todas as situações que ele passou. Depois de muitos anos, vem uma fome na região da sua família e todos os seus irmãos vão até o Egito buscar alimentos. E quem é que os recebe? José. Ali ele tem a oportunidade de perdoar os seus irmãos, de saber também um pouco sobre o seu irmão caçula, porque Raquel também teve mais um filho, né, Benjamim, que é o filho da alegria, filho da felicidade. Então, ele pergunta sobre o seu irmão, ele pergunta sobre o seu pai, ele quer saber como está tudo, chora, abraça os irmãos, tem um reencontro muito bonito, um reencontro de perdão, de amor, e ele vai dizer para eles: vocês não me enviaram para o Egito, não foram vocês que me trouxeram até aqui, eu não vim parar aqui por causa de vocês, mas foi a mão de Deus que me conduziu. Era propósito de Deus, porque ele sabia que um dia vocês iam ter fome e eu ia poder ajudar de alguma forma. Então, meus irmãos, as pessoas podem fazer, até mesmo as pessoas da nossa casa, podem fazer coisas para nós e que a gente pode ter o nosso coração sangrando. Mas num determinado momento, até esses que você nem espera vão te pedir perdão. Tenha certeza disso. Vão reconhecer que a mão de Deus está sobre você, que a bênção de Deus está sobre você. Então, toma posse dessa palavra de hoje, acalma o teu coração diante de tudo isso que você está passando, abre o teu coração ao perdão. Não é rápido. Isso tudo aqui eu contei para vocês rapidamente, mas foi um processo de muitos e longos anos. A gente sabe que só a gente sabe o tamanho da nossa dor, né?
Só você sabe a dor que você passou, da rejeição, da mentira, da traição, enfim, das injustiças, de tudo isso que foi falado aqui. Mas o Senhor quer curar o teu coração. Primeiro de tudo, dizer que muitos podem não reconhecer você, reconhecer os seus dons, reconhecer seus talentos, reconhecer quem você é, mas Deus sabe, porque foi Ele que te formou e é Ele que te forja todos os dias. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe o tamanho da sua dor e Ele está com você. Então, que você possa olhar para a cruz do nosso Senhor, saber que Ele também enfrentou tudo aquilo por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Então, na cruz do Senhor, tenhamos ali a nossa força, a nossa coragem para continuarmos seguindo. Amém? Amém. Senhor, conceda-nos nessa manhã a Tua bênção, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que a Tua bênção esteja conosco, Senhor, em qualquer parte por onde formos. Que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não desvie o seu olhar de nós. A nossa súplica nesse dia, Senhor, é que o Senhor esteja sempre no meio de nós. Ainda que muitos se afastem, ainda que muitos nos rejeitem e não nos entendam, o que nós pedimos é que o Senhor permaneça ao nosso lado e que nós também possamos continuar sendo fiéis a Ti. Em tudo nós Te louvamos, Te bendizemos pelo Teu amor infinito, pelo Teu amor incondicional por cada um de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero desejar a você e a sua família um ótimo final de semana. Aproveita, descansa, passeia, participa da Santa Missa, não deixe de participar da Santa Missa, né? Viva seu momento em família, aproveita esses dias aí de recesso, né, de feriado, mas que você possa continuar ali, se alimentando na palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem a te dizer. Deus fala conosco em vários detalhes do nosso dia, então fica atento que Deus vai continuar falando com você, tá bom? Logo mais à tarde nós temos aqui no nosso canal às 15 horas o Terço da Misericórdia e na segunda-feira a gente volta com a oração da manhã aqui às 9 horas. Deus abençoe, um ótimo dia para você e um ótimo final de semana para toda a sua família.